Maiden Headbangers, fazendo mais um vídeo aqui para falar de um assunto muito chato para nós que somos amantes do heavy metal e das bandas clássicas de rock. O que acontece? A gente começou com uma aí que é mais do que clássica, Iron Maiden. Sempre nas rodas de conversa entre os amigos, e sempre que chega na discussão, sempre acontece isso. Qual será o futuro do rock e do heavy metal? E por que essa pergunta? Essa pergunta simplesmente é pelo fato de aonde estão as grandes bandas substitutas dessas bandas? Porque a maioria das grandes bandas hoje já tem mais de 20, 30 anos de carreira. Algumas já estão passando dos 40. Exemplo, Black Sabbath, exemplo, Led Zeppelin, que ainda é uma banda ativa, não é uma banda inativa. Os seus músicos ainda estão vivos, esses caras podem ter a qualquer momento. Kiss é uma banda que está ativa. Para vocês entenderem isso que eu estou querendo dizer, vamos esclarecer as coisas. Grandes bandas já acabaram e outras já estão aí fazendo suas últimas turnês. Exemplo, Rush, já era. Aerosmith está terminando. Black Sabbath foi aquela que terminou, mas a gente sabe que o futuro do Black Sabbath já está perto de acabar. Então o que resta hoje de bandas que tem os seus 30, 30 e poucos anos de vida são bandas como Iron Maiden, Metallica, Guns, citar mais aqui bandas que estão ativas aí. Slayer também é uma grande banda, o Kiss. Mas a verdade é que as bandas grandes estão acabando. Bandas como Lynyrd Skynyrd, para quem gosta do Southern Rock como eu, já está chegando ao fim. AC/DC também está beirando ao fim. Bom, se eu for falar, a lista é enorme de bandas que estão chegando ao seu fim. O que acontece? Desde que começou a existir bandas, não estou falando dos bluesmans que começaram, estou falando desde que começaram a ter bandas. Desde que começaram a ter bandas e bandas com muita fama. Vamos colocar a grande primeira banda, The Beatles, certo? Quando os The Beatles começaram, apareceram outras bandas junto com The Beatles, Rolling Stones, The Who e etc, etc aí. Quando foi chegando na década de 60, 70 ali, já foi aparecendo bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC em meados de 74, a mesma coisa com Judas Priest, renovação. Na década de 80, a mesma coisa, bandas como Iron Maiden, Saxon, bandas como Metallica, o movimento thrash que deu a renovação, o movimento hardcore que deu uma renovação, bandas como Motley, como Red e várias outras. Nos anos 90, ou final dos 80, eu posso dizer, na minha opinião, que foi a última grande banda que teve no movimento. Não quero dizer que eles que vieram depois eram bandas ruins, mas a última grande banda que existiu foi o Guns. Calma aí, deixa eu falar por quê. Porque foi a última banda a causar um burburinho na cena. Depois deles a gente não teve uma banda mais que fez isso, com a forma e com a potência e força que eles fizeram. Nos 90 a gente teve o Pantera, que foi a banda que levantou o metal, deixou o metal lá em cima, mas não teve a mesma força que o Guns teve, não teve. Agora disse que o Guns foi acabado durante tanto tempo, quando voltou com a mesma força, está com a mesma força até hoje. Então quer dizer, vive do passado, mas é uma grande banda. Foi uma banda a causar um burburinho mesmo. O Pantera revolucionou o som metal, mas não teve essa mesma intensidade que o Guns, por exemplo, teve, ou que as bandas do passado, bandas como Iron Maiden, que era Iron Maiden quando surgiu. Não estou dizendo que os caras caíram de produção, não isso. Estou querendo dizer de bandas novas que apareceram e colocaram para fugir. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Depois de bandas como o Sarcófago e como Sepultura, ou aquele movimento dos anos 80, a gente não teve mais a mesma força. A gente teve o Criso representando, teve uma possibilidade de outras bandas crescerem de uma forma gigantesca. Não que os caras não sejam famosos na Europa, são famosos na Europa, essas bandas aqui,
mas não é a mesma coisa do que o Sepultura foi, e nem é mais a mesma força que já foi um dia. Quando a gente chega nos anos 2000, ou meados dos anos 90, para ser mais exato, a gente teve uma morte do metal. Digamos assim, que veio o surgimento do metal. Eu praticamente detesto. Difícil de ouvir metal, cara. O metal é muito bosta. Vamos como Linkin Korn e essas Tupac, isso é tudo lixo, cara. Quando a gente, em 2000, foi que eu comecei a curtir o metal, as bandas que tinham acabado nos anos 90 ou nos anos 80 começaram a voltar. A cena se aqueceu de novo, mas eram bandas das antigas. Hoje em dia a gente não tem nenhum nome forte na cena que representa o metal de forma mundial, no mundo inteiro. Não tem. Tem propostas de bandas aí, bandas que eu particularmente não agrado muito, como a gente sabe Fold, mas tem um grande público, mas mesmo assim ainda não tem a mesma força do que um AC/DC, que um Metallica, que um Iron, de um Purple, que toda a sua história. Não tem ainda. Então a pergunta que eu faço para vocês, qual será o futuro dessa cena rocker? Será que a culpa é das bandas que não tem mais qualidade? Será que a falta das gravadoras atrapalha toda essa cena? Ou talvez a falta da mídia não tá mais junto com o heavy e com o rock and roll? Isso talvez seja algo ruim? Não sei. Eu sei que ele ter voltado com o underground foi muito bom. Um lado do metal tá mais underground é muito bom, que você consegue ter o público que realmente é fiel ao estilo. E por outro lado também é uma carência, acaba dando-se uma carência. É diferente na Europa. Na Europa é bem diferente da realidade aqui, mas só a Europa não adianta, tem que ser uma coisa gigantesca, coisa que não é. A gente não tem mais bandas como Motorhead, não aparece mais bandas assim. E não é que não tem qualidade, tem muita banda foda aí. A prova disso é na Suíça, na Suécia, que apareceu uma cena hard muito foda. Crash Diet é um exemplo disso aí. Recentemente a gente foi num show em Belo Horizonte, produzido pelo Sabazinho, que é uma banda chamada Night Demo, uma banda americana de heavy metal de primeira qualidade, um trio foda demais, uma banda foda, muito foda, mas ela ainda tá no underground, ela tá subindo seus degraus ainda, mas é uma banda foda. Então quer dizer, será que talvez a gravadora que não tem a mesma força que tinha mais? Porque vamos colocar assim, quando as gravadoras dominavam as bandas, tinha toda a questão de marketing, que sempre foi importante. Prova disso é o que o Kiss foi. O Kiss cresceu tanto, não pela qualidade musical apenas, é pelo marketing em cima. O Iron Maiden também sempre teve um marketing, Aerosmith, todas essas bandas sempre tiveram um marketing muito forte. E hoje em dia já não existe mais esse marketing. Não tem mais grandes produções, aqueles palcos geniais, nem todas as bandas fazem isso mais. Então mudou muita coisa. Exemplo de bandas novas, boas, tem várias. A gente pode pesquisar, vocês podem pesquisar e vocês vão achar muita coisa que é boa, muita banda boa, foda, que tá na cena. Ontem mesmo a gente estava comentando na rua lá com os amigos lá sobre uma banda que chama Reborn, né? Tem quesito daquele outro vídeo que eu fiz falando sobre o Rock in Rio, uma banda que também podia estar, Rock in Rio Reborn, que é uma puta banda, velho, uma banda muito boa, digo pra vocês aí que não conhecem. Eu acho que a culpa não é as bandas, não é a qualidade das bandas que tá faltando. Talvez sejam os eventos. A gente vê eventos que tem mundo afora e você vê muito pouca banda nova abrindo para as bandas grandes, a não ser o Wacken, que é um evento à parte. O Download Fest também sempre tem isso, mas não é a mesma proporção. Aqui no Brasil, por exemplo, isso não acontece. Você não vê bandas novas abrindo evento para bandas grandes quando eles vêm aqui. Isso é fato. Quando bandas vêm fazer turnê aqui, você não vê os produtores escolhendo bandas novas para acompanhando os caras. Um exemplo, vamos pôr aí, uma banda como o Wire, fez uma turnê aqui no Brasil. Pega uma banda de suporte, uma banda nova, porque a banda sendo vista pelo grande público,
O pessoal vai ver com os outros olhos, mas bandas boas também. Não adianta você trazer um Iron e trazer uma banda de new metal, por exemplo, junta. Por exemplo, uma coisa que aconteceu no Ozzy quando veio no Brasil, que eu acho que eles trouxeram como suporte forte em São Paulo, no Rio, não lembro. Pra quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fizesse uma banda dentro do seu estilo. Tô metendo foco forte, né? Eu não gosto daí, não perdoa, não quer suporte. Então falta lendas, falta bandas grandes na cena. O que isso é o futuro da cena? Não vai morrer, tal é mortal. Mas como vai ficar esses grandes eventos aí? Esses grandes festivais, quando todas essas bandas grandes se forem? Deixo esse quesito para vocês pensarem um pouco sobre isso aí. É uma pergunta que eu me faço sempre. Eu ainda acho que a salvação da cena está em o público apoiar mais, o público pedir mais bandas novas quando as grandes bandas vêm fazer nos seus países. E mesmo nos seus países também, suporte para essas bandas novas, as bandas boas que tem aí. Eu acho que é a única forma, isso depende do público, nosso público, a gente começar a pedir mais isso das grandes bandas, cobrar mais as grandes bandas, das produtoras que ainda estão ativas, as gravadoras, né, que estão ativas ainda com essas bandas todas aí. A gente tem um Trail Blast que sempre tem uma banda nova no seu cast. Sempre tem. Você não vê essas bandas tocando com as grandes bandas mesmo, entendeu? Com as grandes forças, né? Você vê turnês aí, mas, por exemplo, o Metallica agora vai fazer um turnê com a música The Fold, que é uma aposta, que muita gente aposta que vai ser a grande banda do futuro. Eu não acho que vai ser, porque tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta, então tá muito dividido. Eu duvido muito que eles vão conseguir mudar essa visão aí do público em geral. Eu acho que deveria ser postado em outras bandas, em outros sonoridades. Dizer que é o tradicional porque o som não é mais o mesmo, que o público é extremista com essa coisa das bandas novas, hoje tem um som diferente, uma afinação diferente, pode até ser, mas querendo ou não, é o suporte dessas bandas estarem tocando com as bandas vivas, grandes ainda, porque essas grandes bandas começaram assim. Um exemplo é o Iron, quando começou, fez primeiro com Kiss, fez primeiro com CDC, que já eram grandes nomes. Então eles conseguiram ter uma proporção, uma visão maior do público pelo fato de eles estarem se posicionando com essas bandas de grande nome. Então a gente tem que torcer para isso começar a acontecer enquanto há tempo ainda, porque as grandes lendas estão todas se acabando, irmão. Mas um abraço para vocês, foi um vídeo curto aí, e qualquer ideia que vocês quiserem dar para melhorar o vídeo, falar sobre algum assunto, alguma banda, sobre o movimento e tal, vocês podem estar dando um toque para mim aí. Tem sempre alguém falando alguma coisa para mim aí, eu estou absorvendo isso aí para estar melhorando, ok? E mais, obrigado e salve vocês, meus bandas.